5 de junho de 1967. Diante da ameaça de aniquilação por parte dos seus vizinhos árabes, Israel lança um ataque maciço de surpresa. De um só golpe, o poder aéreo árabe é destruído. Mais de 450 aviões são destruídos em terra ou durante os combates aéreos. Essa famosa vitória, conseguida em apenas 6 dias, deixou um aviso claro. A Força Aérea Israelense domina os céus do Oriente Médio. Tudo sobre aviões de combate. O poderio aéreo de Israel. Israel, uma terra antiga e santa, sagrada para as 3 grandes religiões do mundo, é uma terra disputada há 2 milênios. O moderno Estado de Israel tem 50 anos de idade. Durante esse breve período, os seus vizinhos árabes têm lutado para destruir o Estado judeu e o seu povo. Como ponta de lança da defesa de Israel, sempre que o destino da nação esteve suspenso por um fio, se encontra o escudo de Davi, a Força Aérea Israelense, IAF. A IAF, que frequentemente se viu superada numericamente, entrou em ação constante em uma série de conflitos curtos e intensos, nos quais obteve resultados incríveis. Avião por avião e piloto por piloto, a moderna Força Aérea Israelense é sempre qualificada como a mais eficaz e letal do mundo. E sem nenhuma dúvida, os seus pilotos são os mais experientes em combate. A indústria aeroespacial israelense produz equipamentos avançados que são capazes de competir com qualquer outro do mundo. E ainda assim, este assombroso poder aéreo teve um começo bastante humilde. Em 1947, as Nações Unidas proclamaram a divisão da Palestina em 2 estados, um para os judeus e outro para os palestinos. Mas os árabes se opuseram veementemente a este plano. Espalhados e perseguidos por todo o mundo, os judeus sonhavam há séculos com uma pátria própria. Isto se tornou realidade em maio de 48, quando o líder de Israel, David Ben-Gurion, declarou a independência do novo Estado de Israel. Mas para os árabes, isso significava apenas uma coisa: a guerra. No princípio, o poderio aéreo israelense era inexistente, mas clandestinamente foram rapidamente obtidos aviões de combate para a nova força aérea que se formou em 31 de maio de 48. Os Spitfire, os Bf-109 de fabricação tcheca, os Mustang e até bombardeiros pesados B-17 viraram a mesa contra os árabes. A segurança de Israel estava garantida, ainda que temporariamente. Os anos 50 foram uma época de reequipamento da IAF com a substituição dos aviões de motor a pistão da Segunda Guerra Mundial por modernos aviões a jato de combate. Quando explodiu a crise de Suez, em finais de 56, a IAF já era uma força aérea de primeira categoria. Uma das suas primeiras ações foi um arriscado salto a partir de aviões Dakota para garantir um cruzamento de estradas vital no Passo de Mitra. Os caças Uragon e Mystère, de fabricação francesa, estiveram à frente da missão, junto aos Mustang e Mosquito de motor a pistão. A operação anglo-francesa para recuperar o canal de Suez durou apenas 9 dias. O desgaste gradual da aviação egípcia permitiu que as limitadas forças armadas israelenses conquistassem a península do Sinai. Um ultimato das superpotências obrigou a França e a Grã-Bretanha a retirarem as suas tropas. Sob a vigilância das forças da ONU, Israel se retirou do Sinai e de Suez.
Durante os anos seguintes à crise de Suez, as tensões ressurgiram no Oriente Médio. Os países árabes declararam a Guerra Santa para expulsar os judeus até o mar. Os árabes também tinham se rearmado em grande escala, recebendo da União Soviética os últimos caças MiG, aviões de ataque à superfície Sukhoi e bombardeiros Badger armados com mísseis. Em meados de 67, as tropas egípcias e sírias se concentraram nas fronteiras, prontas para atacar. Depois de mobilizar os seus reservistas, o governo israelense percebeu que as possibilidades de sobreviver a um ataque coordenado por parte de um inimigo mais poderoso eram praticamente nulas, e decidiu que era necessário um ataque preventivo. No dia 5 de junho, todas as bases de Israel se preparavam para lançar esse ataque preventivo que destruísse ao seu pior inimigo, a Força Aérea Egípcia. Como os seus vizinhos, Israel também havia reequipado a sua força aérea. Para combater os MiG-21 árabes, os israelenses tinham o Dassault Mirage 3CJ, um interceptador com asas em delta e velocidade Mach 2. Como linha de frente do ataque, contavam com os aviões de ataque à superfície Super Mystère, que recebiam o apoio do Sud Aviation Vautour, o seu principal avião de ataque a longa distância. Às 7h45 da manhã, os jatos totalmente armados já se preparavam para decolar. Entre os pilotos que participaram estava Yalo Shavet, agora general. O primeiro dia da Guerra de 67 foi o mais duro da vida de todos os pilotos, porque voávamos rumo ao desconhecido, sem nenhuma experiência em missões desse tipo. Era a primeira vez que a Força Aérea Israelense realizava ataques ar-superfície sobre campos de aviação. Antes, os franceses o haviam feito contra os campos de aviação egípcios em 56. E em 48 não tivemos esse tipo de experiência. Era a primeira vez que a Força Aérea Israelense atacava bases aéreas. O mais difícil era decolar da base, sobrevoar o território inimigo e fazer o trabalho. Foi uma missão muito dura. O ataque foi composto de 3 incursões, cada uma com 40 Super Mystère e Mirage 3. Aproximando-se a coberto dos radares egípcios, conseguiram uma surpresa quase total contra os campos de aviação. A operação foi um sucesso absoluto. Em poucas horas, 304 dos 419 aviões egípcios estavam reduzidos a destroços fumegantes ou estavam totalmente danificados, sem possibilidade de reparação. A capacidade da IAF para realizar um grande número de saídas num espaço curto de tempo fez com que a inteligência árabe acreditasse que os israelenses atacavam em grande número. Na verdade, este êxito foi devido às equipes de terra da IAF, que preparavam rapidamente os aviões para uma nova saída, rearmando-os e reabastecendo-os em menos de 8 minutos. Um depois de outro, os campos de aviação árabes foram destruídos. Jordânia, Síria e Iraque não se salvaram. – 63 caças iraquianos e sírios foram abatidos. A Força Aérea Jordaniana foi totalmente varrida do céu. O resultado final fala por si mesmo. 79 aviões árabes abatidos em combate aéreo contra apenas 3 de Israel. Foi uma vitória esmagadora.
Agora, a IAF já dominava os ares. Depois de estabelecer a superioridade aérea, a IAF centrou rapidamente a sua atenção na destruição das forças terrestres árabes. Inclusive, os Fauga Magister, que eram normalmente usados como aviões de treinamento, entraram em serviço como aparelhos de ataque à superfície. Escoltados pelos Uragan, os Magister atacaram os comboios militares egípcios no passo de Mitla. Centenas de caminhões e veículos blindados foram destruídos por este ataque implacável. Depois do assalto, centenas de armações retorcidas e queimadas de caminhões e tanques ficaram espalhadas pelo deserto. Um grande número de soldados egípcios foi capturado. Os sobreviventes voltaram para casa a pé. Muitos não conseguiram, morrendo de sede no cruel deserto do Sinai. Nas portas de Jerusalém, acontecia um prolongado combate contra as tropas jordanianas. O apoio aéreo dos Mister ajudou os comandos israelenses a conseguirem um controle da capital. Quando finalmente foi assinado o armistício, em 10 de junho, estava claro que Israel havia conseguido uma vitória espetacular. Um triunfo devido principalmente à sua força aérea. Os árabes haviam perdido 450 aviões e 500 tanques, 70% da sua máquina de guerra. Mas Israel também sofreu baixas, 46 aviões perdidos, 737 soldados mortos e mais 2.500 feridos. Nos conta o general Yalo Shavid. O efeito da guerra sobre os nossos vizinhos árabes foi que todos ficaram assombrados pelo que uma força aérea podia fazer a outras forças aéreas. Eles trouxeram mísseis da Rússia e assim começou a guerra do esgotamento. Queriam colocar os mísseis no canal de Suez e a força aérea israelense os impediu. Os combates entre Israel e os seus vizinhos não terminaram com o cessar-fogo da Guerra de 67. Nos 3 anos que se seguiram até 1970, Egito e, em menor escala, a Síria enfrentaram Israel em uma série de choques esporádicos conhecidos como a Guerra do Esgotamento. Durante este período, as forças israelenses estiveram em constante alerta. O poder aéreo tinha sido a chave do sucesso da máquina de guerra israelense durante as recentes hostilidades, e os árabes acreditavam que, desgastando a IAF em uma guerra de esgotamento, as defesas aéreas israelenses seriam debilitadas e ficariam perigosamente vulneráveis a ataques futuros. Ambas as partes esperavam se recuperar das fortes perdas da Guerra de 67. Israel, tradicionalmente, se abastecia de aviões de guerra franceses e havia comprado de Dassault 50 Mirage 5 de ataque à superfície. Entretanto, o presidente francês Charles de Gaulle decretou o embargo à venda de armamentos a Israel, que teve que pedir aviões aos Estados Unidos. Em 1968, os primeiros aviões de guerra americanos chegaram. Eram 75 A4 Skyhawk de ataque à superfície. E ainda mais importante, foram também encomendados 50 caças F-4 Phantom que chegariam no ano seguinte. Assim equipada, a IAF realizou uma série de ataques a longa distância, penetrando no território egípcio contra quartéis militares, acampamentos de treinamento de terroristas e postos de artilharia.
Também foram realizados ataques de penetração profunda com comandos transportados por helicópteros, como os RIU e S-65 norte-americanos, que substituíram os obsoletos S-58. Com o Skyhawk como avião de ataque e o Mirage no papel de interceptador, o Biplace Phantom tornou-se então o avião de combate mais importante de Israel. Os primeiros F-4 chegaram em setembro de 69 e a IAF anunciou a chegada do seu novo avião de guerra e a sua absoluta superioridade aérea sobre o Egito com um voo supersônico sobre o Cairo. Também ocorreram combates esporádicos entre caças Phantom e Mirage da IAF e caças MiG egípcios, tripulados em algumas ocasiões por pilotos soviéticos. Quando se chegou a um cessar-fogo em agosto de 70, as baixas árabes chegavam a 113 aviões, comparados a apenas 35 de Israel. O Egito continuou a se rearmar em grande escala com armas de fabricação soviética. O objeto de maior preocupação para a IAF era agora a enorme rede de defesa aérea do Egito, fornecida pela União Soviética e estabelecida durante a Guerra do Esgotamento. Foram empregados enormes esforços para obter informações sobre os radares e a sua localização. Um golpe importante aconteceu quando, em finais de 69, comandos israelenses capturaram intacto um sistema Bar-Lock para analisá-lo em detalhe. O Egito havia recebido os últimos mísseis superficiais soviéticos, os S-3, além dos mais antigos SA-2 e a artilharia antiaérea autopropulsada ZSU-23. Durante a Guerra do Esgotamento, eles atingiram alguns aviões da IAF, mas muitos mais seriam perdidos no conflito seguinte. Em 6 de outubro de 73, enquanto Israel comemorava a festa do Yom Kippur, o Dia do Perdão, o Egito e a Síria lançaram um ataque maciço simultâneo com blindados em duas frentes. Decididos a vingar a derrota de 1967 e a recuperar os territórios perdidos durante aquele conflito, os árabes chegaram a um acordo para destruir o Estado de Israel de uma vez por todas. Israel estava totalmente desprevenido e se apressou para mobilizar as suas forças. As posições israelenses foram esmagadas pelo ataque árabe, bem coordenado e executado sob a proteção das suas respectivas coberturas de defesa aérea. A primeira-ministra israelense Golda Meir jurou que a sua nação não se renderia nunca. Sabemos que a rendição significa morte. Significa a morte da nossa soberania e a destruição física de todo o nosso povo. Não nos deixaremos destruir. Não nos destruirão, porque o espírito dos nossos homens na frente, o espírito do nosso povo nas suas casas, em todas as cidades, em todas as aldeias, é o espírito de um povo que odeia a guerra, mas sabe que para viver, deve ganhar esta guerra que nos foi imposta. A chegada do último míssil superficial soviético, o SA-6 Genfu, demonstrou ser o pior inimigo da história da IAF. Fazendo avançar os seus sistemas de defesa aérea à medida que avançavam, os árabes derrubaram aproximadamente 100 aviões da IAF, principalmente caças Skyhawk e Phantom, durante os 3 primeiros dias de combate. Mas gradativamente os israelenses passaram a ofensiva, concentrando inicialmente os seus esforços na destruição das posições sírias no Golan. No dia 9, chegaram reforços maciços das superpotências que apoiavam cada lado para substituir as baixas sofridas. Em alguns casos, os aviões de guerra eram desviados diretamente das unidades da USAF ou do Pacto de Varsóvia na Europa. A IAF utilizou equipamentos de contramedidas eletrônicas e táticas norte-americanas para derrubar aos mísseis superfície-ar. Os blindados israelenses cruzaram o canal de Suez e penetraram em território egípcio e, pelo nordeste, invadiram a Síria.
Houve mais combates ferozes até que as posições foram consolidadas e foi assinado um cessar-fogo no dia 24. Israel esteve muito perto da derrota, mas novamente chegou a sua força aérea para o seu resgate. Ganhou um tempo valioso, apesar de a um alto preço, para que as suas forças pudessem se reagrupar e contra-atacar. Aprenderam uma dolorosa lição. Nunca mais estariam tão pouco preparados. A imposição do embargo de armas francês levou a Israel a desenvolver os seus próprios aviões de guerra. Uma cópia sem licença do Mirage 5 e o Nesra foi produzida a tempo de participar na guerra do Yom Kippur. Logo foi melhorada com o nome de Kfir, ou filhote de leão. Uma nova aviônica de navegação e de ataque aletas Canar e um turbo-reator norte-americano J-79 converteram ao simples Mirage em um avião de guerra multifuncional de grande capacidade. Os árabes recuperaram seu orgulho depois da guerra do Yom Kippur e em 1978 se assinou um tratado de paz entre Egito e Israel. Ainda que continuava totalmente preparada para defender a segurança de Israel, apesar da menor ameaça, a Força Aérea se concentrava agora em se reequipar com aviões de guerra mais modernos. Duas façanhas espetaculares a grande distância demonstraram que a sua capacidade não havia diminuído. Em julho de 76, comandos israelenses voaram com um Hércules de Israel até Uganda para resgatar os reféns em poder dos terroristas a bordo de um avião de passageiros sequestrado no aeroporto de Entebbe. Cinco anos mais tarde, a IAF destruiu espetacularmente a central nuclear iraquiana de Uzirak, perto de Bagdá. Construída com uma grande ajuda francesa, Uzirak tinha finalidades aparentemente civis. No entanto, assim que começou a funcionar, surgiu a suspeita de que a central também poderia produzir plutônio para armas nucleares. Israel passou a considerá-la uma grande ameaça estratégica. No dia 7 de junho de 81, 8 F-16 recém-comprados, escoltados por F-15, partiram para destruir o reator. Os aviões cruzaram 3 países hostis, Jordânia, Arábia Saudita e Iraque, sobrevoando os 970 quilômetros de rota totalmente a baixa altitude. O ataque em si não durou mais de 2 minutos. Cada Falcon lançou seu par de bombas de 800 quilos sobre o alvo, a cúpula do reator. A central foi totalmente destruída. A distância do alvo era muito superior à capacidade que se supunha dos F-16, mas uma outra vez a IAF demonstrou que os seus críticos estavam equivocados. Em 1982, forças palestinas no Líbano intensificaram seus ataques com foguetes Katyusha sobre vilas do norte de Israel, obrigando Israel a lançar a Operação Paz para Galileia em junho desse ano. O objetivo da invasão maciça era afugentar os palestinos do sul do Líbano, uma operação à qual a Síria se opunha totalmente. A Força Aérea recebeu a missão de dar apoio com helicópteros armados antitanque e evitar qualquer oposição da Força Aérea Síria. A IAF havia sido o primeiro cliente externo do avião de combate norte-americano mais moderno e eficaz. Aos F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon se juntou o avião de alerta imediato E-2 Hawkeye. A Força Aérea Israelense enfrentava o modelo de avião de guerra de fabricação soviética mais capacitado, o MiG-23 Flogger. A Síria também contava com caças MiG-25 Foxbat e MiG-21 de terceira geração.
O Kfir havia sido constantemente aperfeiçoado e agora estava em serviço seu modelo mais avançado, o C-7. E levava uma nova arma, o míssil Ar Rafael Python, muito ágil e de fabricação própria. Os Skyhawk continuavam compondo o grosso das forças de ataque ao solo da IAF. As baixas durante a guerra do Yom Kippur foram graves e o A-4 sofreu uma modificação particular para reduzir a vulnerabilidade aos mísseis superfície-ar, um tubo de escape estendido. Até a chegada dos F-16, o Douglas Scudder havia sido o avião mais manobrável do inventário israelense. Este piloto mostra a sua agilidade em uma demonstração de giro constante no ar para evitar os mísseis superfície-ar. Com os E-2 proporcionando o controle e comando e também alerta imediato sobre a atividade dos caças sírios, a IAF tinha uma vantagem clara desde o princípio. Houve ferozes batalhas aéreas sobre o vale de Bekaa, no sul do Líbano. Em apenas 2 dias, a Força Aérea Síria foi destruída. Os resultados foram difíceis de acreditar. 85 MiG-21 e 23 foram abatidos contra nenhum caça israelense. Era a confirmação definitiva da superioridade da IAF. Os F-15 representam a metade do total de aviões abatidos. Em 1985, os F-16 realizaram outro ataque a longa distância, desta vez destruindo os quartéis da OLP em Tunis. Durante os anos 80, o Phantom foi utilizado intensivamente para atacar possíveis posições terroristas no Líbano com ataques preventivos ou como instrumento de represália. Os pilotos israelenses há muito tempo têm sido considerados entre os melhores do mundo. Muito profissionais, preparados e, sem dúvida, os que têm mais experiência em combate. O que se exige para ser um membro desta força de elite? Após a seleção inicial, os estudantes realizam um primeiro treinamento em antigos Piper Cubs. Depois de mais aulas em terra e treinamento de oficiais, passam ao Tizul Kit, uma versão muito aperfeiçoada do avião de treinamento Fauga Magister. Uma vez passada a seleção e depois de serem condecorados, os jovens pilotos da IAF são destinados a um esquadrão operacional daquela que é uma das forças aéreas mais formidáveis do mundo. Como em qualquer força aérea, os caças são o objetivo principal. Os F-15 são os caças de superioridade aérea mais modernos da IAF, que atualmente conta com aproximadamente 60 deles, tanto na versão A como na versão C modernizada. São esperados para breve biplaces de ataque de grande raio de ação F-15I. Por grande margem, o avião de combate mais numeroso da IAF é o F-16 Fighting Falcon. Os primeiros F-16A, conhecidos como Nets, Falcão, cumprem o papel de defesa aérea. Os F-16C, conhecidos como Barak, Relâmpago, têm a função de ataque à superfície.
Identificável à primeira vista pela sua longa espinha dorsal, esta versão do F-16 é exclusiva de Israel, o modelo D especialmente modificado para 2 lugares conhecidos como brackets raio. O modelo D logo terá um radar completamente novo e uma aviônica especial de fabricação israelense para o papel de supressão de defesas. Mais de 200 F-16 continuam em serviço e formam a coluna vertebral do poder aéreo israelense. Apesar da força de Kfir ter sido reduzida a apenas 2 esquadrões de primeira linha, este modelo continua desempenhando uma função vital. Sabe-se que muitas naves estão nos hangares e equipariam aos esquadrões de reserva em caso de guerra. Os Kfir remanescentes continuam sofrendo diversas modificações e melhorias para aumentar a sua capacidade. Como o Kfir, o Phantom continua sendo um componente fundamental da força de ataque da IAF. Desde 1969, foram recebidos mais de 200 e aproximadamente 100 dos antigos foram aperfeiçoados recentemente para se converterem no modelo Curnas 2000. Esta modernização foi uma maneira bastante cara de prolongar a vida em serviço do avião de guerra que durante tanto tempo representou a essência do poder aéreo israelense. Completando a força de ataque está um esquadrão operacional de Skyhawk e outros estão em armazenagem ativa como reserva para uma emergência de guerra. Os planos de Israel para desenvolver um novo avião de combate moderno durante os anos 80 teve como resultado o Lavi, ou Leãozinho. O alto custo do seu desenvolvimento implicou no cancelamento do programa em 1987. Atualmente, é utilizado com muito sucesso um protótipo de 2 assentos para testar as novas tecnologias aplicadas à melhoria dos caças israelenses. Os Boeing 707 ainda estão em serviço como aviões-tanque e também como plataformas de espionagem, postos de comando e outras especialidades eletrônicas. A guerra eletrônica também é levada a cabo pelo venerável Douglas C-47. Os C-47 da IAF estão equipados com uma infinidade de antenas. Importados pela primeira vez em 1971, os Hércules continuam sendo o principal avião de transporte aéreo da IAF. Aproximadamente 20 modelos E e H estão em serviço em 2 esquadrões, incluindo 2 aviões-tanque KC-130H.
Os helicópteros desempenham um papel essencial nas operações da IAF e realizam várias funções. Começaram a se destacar durante a Guerra de Yom Kippur e demonstraram seu valor durante as operações no Líbano. O Bell 212 é uma versão atualizada do transporte de assalto Rio e é o cavalo de tiro da frota de helicópteros da IAF. No Líbano, se demonstrou especialmente útil nas operações antiterroristas. Durante a revolta da Intifada e nas suas habituais tarefas de policiamento, a IAF utiliza os helicópteros como postos de observação aérea para coordenar as operações terrestres. A capacidade para levar grandes cargas é proporcionada por uma versão melhorada do Sikorsky S-65, na qual é particularmente valorizada o seu excelente rendimento em climas quentes e a grandes altitudes. O helicóptero armado AH-1 Rio Cobra é utilizado em apoio aéreo às forças de terra e em missões antitanque. A maioria dos Cobra israelenses foram atualizados para se tornar o modelo AH-1S, equipado com sistemas de tiro e de visão noturna, uma cabine blindada e tubos de escape modificados de fabricação própria. Menor e mais leve que o Cobra, o Hughes Defender também é mais barato e mais silencioso. Este último aspecto demonstrou ter grande importância nas regiões montanhosas. Ambos foram utilizados intensamente no Líbano. A Força de Helicópteros da IAF recebeu recentemente um aumento importante da sua potência de fogo com a chegada de mais de 40 helicópteros armados Apache que complementarão os Cobra. Israel foi o pioneiro no desenvolvimento e no uso de veículos aéreos sem pilotos. Os drones, zangões de reconhecimento, foram usados em operações de grande escala pela primeira vez em 1982, quando espionaram posições de mísseis superfície-ar sírias e forneceram informações sobre a posição de objetivos para os aviões de supressão de defesas da IAF. Desde a sua formação, a Força Aérea Israelense tem estado inexoravelmente ligada à própria sobrevivência do Estado de Israel. Em vários conflitos curtos e sangrentos, tem sido tanto o escudo que protege a Israel dos seus vizinhos árabes hostis, como a ponta de lança com a qual lhes inflige o seu justo castigo. Equipada com os aviões de combate mais avançados do mundo, a IAF continua defendendo e preservando a segurança de Israel.